Abramos as nossas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, e vamos ler a princípio o verso de número 17. Orai sem cessar. Vamos dizer juntos? Orai sem cessar. Abra sua Bíblia na epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. Aos Efésios, capítulo de número 6, e vamos ler o verso de número 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Oração, a respiração da alma. Vamos dizer juntos? Oração, a respiração da alma. Não é difícil falar de paciência. Difícil é praticar a paciência. Não é difícil falar de fé. Difícil é você praticar fé. Não é difícil você falar de amor sacrificial. Difícil é você praticar amor sacrificial. Não é difícil falar de obediência. Difícil é você viver de forma obediente. Não é difícil falar de oração. Difícil é viver uma vida disciplinada de oração. Veja o que disse Gordon. Os grandes da terra hoje são os que oram. Não me refiro aos que falam a respeito da oração, nem aos que dizem que creem na oração, nem mesmo aos que sabem explicar os méritos da oração. Me refiro às pessoas que separam tempo para orar e oram. Elas não têm tempo disponível. O tempo deve ser subtraído de outra atividade qualquer. Esta atividade qualquer pode ser importante e urgente, contudo, não tão importante, nem tão urgente quanto a oração. Bondes disse o seguinte: nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. Vamos repetir isto juntos? Nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. Os heróis da fé, antes de ser heróis da fé, foram heróis da oração. Veja como Abraão não abria a mão da construção de um altar sempre que chegava em algum lugar. Veja como o altar está presente na vida de Isaac, na vida de Jacó e na vida de Elias e de tantos outros heróis da fé. Antes dos heróis da fé ser heróis da fé, eles foram heróis da oração. Vamos definir ou dar algumas definições de oração hoje aqui. A oração é uma poderosa arma. Vamos dizer juntos? A oração é uma poderosa arma. Preste atenção que quando Paulo estava preso, ele conhecia muito bem a guarda pretoriana, ele conhecia muito bem os guardas que trabalhavam para o Império Romano, e ele então, olhando para a armadura dos guardas romanos, ele começa a pensar no soldado espiritual. E ele diz assim: tomai toda a armadura de Deus. E ele fala da couraça, ele fala do cinturão, ele fala do escudo, ele fala do capacete, ele fala calçando as botas da preparação do Evangelho da Paz. E quando ele vai concluindo, ele diz assim: olha, orando em todo o tempo. Ou seja, o que segura, o que amarra toda a armadura do cristão
sem dúvida alguma, é a oração. Quem não ora é como um soldado desarmado no campo de batalha. Eu vou repetir isso. Quem não ora é como um soldado desarmado em tempo de guerra no campo de batalha. O diabo não respeita quem não ora. Eu vou repetir isto, gente. O diabo não respeita quem não ora. Em segundo lugar, a oração é uma chave invisível que abre portas visíveis. Vamos dizer juntos? A oração é uma chave invisível que abre portas visíveis. A Bíblia diz em Atos 16, 25 até o 28, que foi quando Paulo e Silas oravam que todas as portas foram abertas. Número 3, a oração é a mais sublime atitude de oração. Quem não ora ainda não aprendeu a adorar. Porque a oração é a mais sublime atitude de adoração. Número 4. A oração é o meio mais eficiente de comunicação com o ser divino. Número 5. A oração aprofunda nossa comunhão com Deus. Vamos dizer juntos? A oração aprofunda a nossa comunhão com Deus. Orar é andar na luz. E quanto mais você caminha na luz, próximo de Deus, mais você assimila da glória e do caráter de Deus. Número 6, a oração é um ato de devoção e dependência de Deus. Escute, sempre que você não pratica a disciplina da oração, você demonstra autossuficiência e demonstra não depender de Deus, porque orar é demonstrar que somos dependentes de Deus. Apocalipse capítulo 8 diz que a oração é o incenso suave e agradável que chega até a presença de Deus. A oração é um exercício espiritual. Diga isso comigo: quem não ora não cresce na sua espiritualidade. Vamos lá? Quem não ora não cresce na sua espiritualidade. A Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento. E não há possibilidade alguma de crescer na graça se não houver a prática da disciplina da oração. A oração, eu gosto dessa definição. A oração é a bigorna onde a vida do cristão é malhada e toma a forma de um instrumento que Deus pode usar para abençoar muitas vidas. A oração é a respiração da alma. Vamos dizer juntos? A oração é a respiração da alma. Mais uma vez. A oração é a respiração da alma. Quem não ora, morre asfixiado espiritualmente. Por que Paulo disse aos irmãos da igreja de Tessalônica: orai sem parar? Orai sem cessar. Hoje eu acordei orando e pretendo dormir orando, porque parar de orar é parar de respirar da atmosfera espiritual. Quando Paulo diz orai sem cessar, ele estava dizendo: a sua sobrevivência espiritual depende desta respiração espiritual através da oração. Então, levante-se orando. Comece o dia na empresa orando.
Vá para o banco orando. Fique na fila do banco orando. Vá almoçar orando. Ore para almoçar. Ore na sua mente durante o almoço. Não pare de orar. Sabe por quê? Porque quem não ora, morre. Vamos dizer mais forte? Quem não ora, morre. Ambrósio disse: a oração é como uma asa. A oração é a asa com que a alma voa para o céu. E a meditação, os olhos com que vemos a Deus. Diga isso comigo. A oração é o reconhecimento da presença de Deus. Vamos lá? A oração é o reconhecimento da presença de Deus. Quando você ora, você está dizendo no mundo espiritual: Deus está presente. Deus está presente. Gente, isso é poderoso, isso é tremendo. Deus está presente. Diga comigo: orar é colocar a alma sobre os joelhos. Vamos lá? Orar é colocar a alma sobre os joelhos. Agora, abra a sua Bíblia e eu quero ler com vocês Lucas capítulo de número 9, verso 28 e o verso de número... Capítulo 9, verso 28 e 29. Abra aí a sua Bíblia, capítulo 8 do Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, verso de número 28 e 29. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de... Diga, com o propósito de orar. Mais forte, com o propósito de orar. E o que acontece quando você sobe ao monte da oração? Gente, isso é tremendo. Olha o que acontece, verso de número 29. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou. Gente, não tem como ser diferente. Quando você sobe ao monte da oração, e esse monte pode ser o seu quarto, sua cozinha, o banheiro, a varanda, o seu carro, um canto qualquer. Quando você sobe ao monte da oração com o propósito de orar, o que aconteceu com Jesus acontece com você. A aparência do seu rosto sofre um processo radical de mudança. E olhe para cá, por favor. O seu rosto é o espelho da sua própria interioridade. O seu rosto é a projeção do seu estado psíquico, emocional, espiritual. Diz que Jesus, ao orar, está dito, e aconteceu que enquanto ele orava, diz, enquanto ele orava, algumas coisas só vão acontecer na sua vida e na minha vida enquanto estivermos orando. De outra forma, não. Isso aqui não acontece quando você está no momento de lazer, não acontece quando você está numa churrascaria saboreando uma boa picanha, não acontece quando você está em um lugar qualquer jogando conversa fora. Algumas coisas, essa transfiguração, essa transformação, essa mudança radical na face, revelando algo que está acontecendo no âmago do nosso ser, só pode ocorrer quando nós estivermos no monte da oração orando. Quantos querem isso para a sua vida? Levante a sua mão assim, por favor. Diga para o irmão ao lado assim: quem ora fica com a cara bonita.
Quem ora fica com a alma bonita, e isso é projetado na sua expressão facial, gente. Não só isso, mas o texto diz que e suas vestes resplandeceram de brancura. Diga, quem ora? Mais forte, quem ora? A glória de Deus o envolve. Não tem como ser diferente. Quanto mais eu oro, mais eu assimilo da glória de Deus. Quanto mais eu oro, mais a glória de Deus me envolve. Orar, por isso que eu coloco no ponto 14, que a oração é o termômetro que mede a nossa espiritualidade. Vamos dizer juntos? A oração é o termômetro que mede a nossa espiritualidade. Espiritualidade não se mede pelo tamanho da Bíblia, nem pelo comprimento do cabelo, nem pela cor da roupa. E é interessante que alguém estava julgando os irmãos que oravam pelo bico do sapato. Se o bico do sapato estiver gasto, porque esse irmão ora. Só que alguns irmãos gastam o bico do sapato chutando bola, ou tropeçando em pedra, e não ora coisíssima nenhuma. A oração mede a nossa espiritualidade. Ei, quanto tempo de oração você gasta por dia? Quanto você gasta por semana? Quanto você gasta por mês? Quanto você gasta por ano? É uma incoerência nós afirmarmos que Deus é o nosso prazer maior, se nós não temos prazer em estar na presença dEle, em comunhão, em oração. É uma incoerência. A oração é o termômetro que mede a nossa espiritualidade. Quer saber se uma pessoa é espiritual? É fácil. Veja quanto tempo esta pessoa passa com Deus. Qual é a sua disciplina devocional? Quanto tempo ela gasta orando? Vocês já perceberam que a gente gasta muito tempo com a televisão? Vocês já perceberam como nós gastamos muito tempo jogando conversa fora? Vocês já perceberam como a gente gasta muito tempo com coisas que não acrescenta, não edifica, não enriquece? Vocês já perceberam como nós gastamos um tempo enorme esperando de forma ociosa? Em uma das ministrações aqui eu disse: ocupe-se enquanto espera. Se ocupe enquanto espera. E talvez nessa espera a melhor coisa que se faz é orar. Ocupe-se enquanto espera. Esse CD que eu vou estar trazendo para vocês na próxima semana, porque não houve tempo hoje de colocar o nome, apesar de estar gravados os CDs, há uma estatística interessante que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção quando ouvissem, sobre tempo de vida com Deus. 15. A oração é um meio de entrarmos em nossos privilégios espirituais em Cristo. A oração nos confere sabedoria espiritual. Tiago 1, versos 5 ao 8. E por último, para Paulo, a oração era um empenho e esforço de alma. Para Jacó, uma luta e vitória. Para Jesus, grande clamor e lágrimas. Pergunto: como Deus, Jesus precisava orar? Sim ou não? Como Deus? Como Deus, Jesus precisava orar? Sim ou não? Ei, como Deus, Jesus precisava orar? Sim ou não? E como homem? E olha como ele orou.
Mateus 1:35 diz que ele se levanta alta madrugada, sai para um lugar deserto e ali ele ora. Um período de oração no ministério de Jesus durou aproximadamente 9 horas. Mateus 4:22-25. Do cair da tarde até a 4ª vigília da noite. Lucas 5:16 diz que ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Lucas 6:12 diz que ele orava noites inteiras. Lucas 9:29 diz que foi quando ele estava orando que houve uma transfiguração da sua face. Agostinho disse assim, olha, o homem foi feito para Deus e não pode descansar enquanto não descansar em Deus. O homem foi feito para Deus e não pode descansar enquanto não descansar em Deus. Russell Shedd disse, o cristão sozinho, sem o Espírito, não consegue ser nem acertar os alvos de Deus. Um outro grande pensador diz, porque poucos membros da igreja se matriculam na escola da oração, toda oração é resposta de oração. Vamos dizer juntos, toda oração é resposta de oração. Eu quero concluir fazendo uma pergunta para vocês. O que pode impedir as nossas orações de serem respondidas? O que pode fazer com que as nossas orações caiam no vazio? O que pode fazer com que as nossas orações nasçam mortas? Vocês sabiam que tem pessoas fazendo orações mortas que não têm sentido para Deus? Vocês não precisam ler, que eu vou ler para ganharmos tempo. Olha só o que diz a palavra. Você quer fazer oração vitoriosa? Então, conheça o que pode impedir as suas orações. Desobediência. Deuteronômio capítulo 1, a partir do verso 42, diz assim, e disse-me o Senhor, dize-lhes, não subais nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Porém, falando-vos eu, não ouviste, antes fostes rebeldes ao mandado do Senhor, e vos ensoberbecestes, e subistes a montanha, desobedeceram, e os amorreus que habitavam naquela montanha, vos saíram ao encontro, e perseguiram-vos como fazem as abelhas, e vos derrotaram, desde Seir até Orma, tornando, pois, vós e chorando perante o Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos escutou, assim permanecestes muitos dias em Cádiz, pois ali vos demorastes muito. Ou seja, quando eu estou vivendo em estado de desobediência, a minha oração nasce morta, não faz sentido para Deus. Número 2, Salmo 66:18, diz que pecados secretos comprometem a minha oração. Interessante. Escute aqui, ó. Alguém disse que um pecado secreto é um escândalo público no céu. Um pecado secreto é um escândalo público no céu. Escute, Salmo 66:18. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se eu atender a iniquidade no meu coração,
o Senhor não me ouvirá, diz a Bíblia. Indiferença. Olha o que diz Provérbios 1, 28 e 29. Indiferença. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, pois não me acharão, porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Gente, eu fico muito preocupado quando a igreja faz uma convocação para o jejum, uma convocação para o estudo da palavra, uma convocação para aquilo que realmente é relevante, e alguns dão de ombro, dão de costa, e a Bíblia é quem está dizendo, é Deus quem está falando. Então clamarão, mas eu não responderei. De madrugada buscarão, porém não me acharão, porque deram de ombro àquilo que realmente é importante para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Número 4, Provérbios 21 e 13, diz que quando eu dou as costas àqueles que precisam de ajuda, quando eu dou as costas para o pobre, necessitado, o esmoler, o carente, quando eu dou as costas àquele que me pede ajuda, olha o que está escrito: o que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, quando orar, não será ouvido, diz o Senhor. A palavra do Senhor ainda diz, no Provérbios 28 e 9, que aqueles que não têm nenhum prazer na palavra, aqueles que não têm nenhum apreço pelas Escrituras, aqueles que não fazem questão da Bíblia, diz o texto, que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. A palavra do Senhor ainda diz, Isaías 59, 2, os que vivem num estado de pecaminosidade não estão autorizados a orar, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Tiago 6 e 7 diz que a instabilidade na fé, ou da fé, faz com que as minhas orações não sejam vitoriosas. Está escrito lá, peça, porém com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Tiago 4 e 2 diz que se você ora com motivos fúteis, não tem o porquê Deus te responder. Olha, escute, qual é a motivação das minhas orações? Qual é a motivação? Se você ora assim, ó, Senhor, me dá um Vectra 2006, e lá no fundo, sabe qual é o motivo? Para que eu mostre para minha vizinha que eu posso. Senhor, me dá aquela roupa nova que eu vi naquela boutique. E lá no fundo você está dizendo, eu quero mostrar para aquela irmã que eu posso mais do que ela. Tiago diz, Tiago 4 e 2, cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Ou seja, o seu pedido tem um motivo egoísta, invejoso. O seu motivo tem algo maligno. Olhe para cá, por favor. Aí você diz assim, pastor, qual é a oração que Deus se agrada? É aquela que você faz dizendo, Senhor, me dá um carro novo. Para quê?
porque eu quero que o seu nome seja glorificado na minha vida. Está escrito: tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Amém, amados? Amém, amados? Amém, amados? A palavra do Senhor diz assim em 1 de Pedro 3:7: se você não está bem na tua casa, tua oração é uma piada. Se você não está bem com o seu cônjuge, sua oração está comprometida. Olha o que está escrito: igualmente vós maridos, coabitai, vivei com elas com discernimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. É uma tremenda assim, eu acho que é uma incoerência muito grande. Gente que vem na igreja e às vezes fala línguas e até profetiza, mas lá em casa, conjugalmente, a vida é desgraçada. Pessoas que vêm às vezes até querendo colocar a mão na sua cabeça e na verdade, conjugalmente, está desconcertado, desajustada. Gente, espera aí, a Bíblia leva muito a sério isso. Está escrito aqui, olha: se nós não estamos convivendo de forma ordenada, ajustada, em comunhão conjugal, familiar, as nossas orações são impedidas. Eu vou repetir: desobediência, pecado secreto, indiferença, negligência quanto à misericórdia, desprezo à palavra, iniquidade, instabilidade na fé, dúvida, motivos fúteis, comunhão conjugal quebrada, impedem o sucesso das nossas orações. Agora, alguns homens que oraram e foram bem-sucedidos na sua vida de oração, Charles Simeon devotava a Deus 4 horas por dia de oração. John Wesley gastava 2 horas diariamente em oração. Ele começava às 4 horas da manhã. Uma pessoa que conhecia bem ele escreveu: ele julgava que a oração é o trabalho mais importante que havia, e ouvi sair do lugar de recolhimento com uma serenidade no rosto que quase brilhava. Agora escute isso aqui, ó. John Fletcher impregnou as paredes do seu quarto com o hálito das suas orações. Algumas vezes ele passou a noite inteira orando. E todas as vezes que ele cumprimentava uma pessoa, sabe qual era a saudação dele? Não era bom dia, boa tarde, a paz do Senhor, graça e paz. Todas as vezes que ele dava a mão para uma pessoa, ele cumprimentava assim: você está orando? Você está orando? Lutero disse: se eu deixar de empregar 2 horas em oração todas as manhãs, o diabo terá me vencido o dia inteiro. Tenho tanto trabalho que não posso realizá-lo sem gastar 3 horas diariamente em oração. Seu lema era: aquele que orou bem, estudou bem. O arcebispo Leighton ficava tanto a sós com Deus que parecia estar em meditação perpétua. A oração e louvor era o seu trabalho e o seu prazer, diz o biógrafo. John Welsh, o santo e maravilhoso pregador escocês, julgava que o dia estava perdido se não orasse de 8 a 10 horas por dia. A sua esposa queixava-se dele quando o encontrava chorando prostrado no assoalho, e ele replicava: ó mulher, tem uma responsabilidade de 3.000 almas diante de Deus, e não sei quantas dentre elas têm a certeza
da salvação. Payson dedicava tanto tempo à oração e com intensidade orava, que pelo atrito constante de seus joelhos se desgastou o local do assoalho onde estava habituado a ajoelhar-se. E o biógrafo diz: sua oração contínua, feita em qualquer circunstância, é o fato mais notável da sua vida, e é isto que o deve ser feito por aquele que quer rivalizar-se com ele. As suas orações ardentes e perseverantes devem-se, sem dúvida, em grande medida, seu sucesso notável e quase sempre ininterrupto. Eu tinha aqui outros para ler, mas eu quero dar uma corrida para dizer quais são alguns dos inimigos da oração. Quais são os inimigos que não permitem que nós oremos o quanto precisamos? Número 1, Isaías 40, 31, 29, o verso 31, o cansaço. Salmo 55, 16, 17, a distração. Quantas vezes a gente dobra o joelho para orar e a mente divaga? Intranquilidade interior, Salmo 55, 22, pressa. Eclesiastes 8 e 3, desânimo, Hebreus 12, verso 1 e o verso 2. Bondes disse o seguinte: os homens que fizeram o máximo para Deus neste mundo têm sido os que bem cedo de manhã já estão de joelhos. Quem desperdiça o frescor da manhã e as oportunidades que ela oferece na perseguição de outros objetivos que não sejam Deus, terá grandes dificuldades ao buscá-lo durante o resto do dia. O reconhecimento de que Deus é a pessoa mais importante da minha vida, sendo por isso merecedor da primeiríssima porção de meu dia, é algo de grande consequência. Coloque a sua armadura protetora antes de iniciar-se a batalha, não depois que esta tiver terminado. Gente, eu gostaria de orar com vocês, porque vida de oração é resposta de oração. O que é orar? A oração é o desejo sincero da alma, que fica mudo ou é expresso, e o movimento de uma chama oculta que tremula no peito. A oração é o enunciado de um conjunto, de um suspiro, o cair de uma lágrima, o volver os olhos úmidos para cima, quando ninguém senão Deus está por perto. A oração é a linguagem mais simples que lábios infantis podem experimentar. A oração é o clamor mais sublime que atinge a majestade nas alturas. A oração é o hábito vital do crente e a sua atmosfera nativa, é o seu lema às portas da morte, pois ele entra no céu pela oração. A oração é a voz contrita do pecador, que retorna de seus maus caminhos, quando anjos se regozijam em cânticos e dizem: eis que ele ora. A oração é a voz contrita do pecador. Os santos na oração aparecem como um só, na palavra, nos feitos, na mente, quando com o Pai e o Filho encontram seu companheirismo. Nenhuma oração é feita só no mundo, pois o Espírito Santo intercede, e Jesus no trono eterno intercede pelos pecadores. Ó tu, por meio de quem chegamos a Deus, vida, verdade e caminho, tu mesmo palmilhaste o caminho da oração. Senhor, ensina-nos como orar. Nós precisamos aprender a orar como estes homens. George Whitefield, o famoso evangelista inglês, dizia: ó Deus, dá-me almas, ou toma a minha. Henry Martin, posto de joelhos nas praias de coral da Índia, clamava: deixai que me consuma aqui pelo Senhor. David Brainerd, missionário entre os índios da América do Norte, orava assim: Senhor, a ti eu me dedico, ó, aceita-me, nada mais desejo, Senhor, nada mais desejo. As últimas palavras escritas no seu diário 7 dias antes de morrer foram: ó, vem Senhor Jesus, vem depressa, amém. Moody rogava: usa-me, Senhor.
Usa-me, meu Salvador, para qualquer propósito, da maneira que quiseres. Aqui está o meu pobre coração como um recipiente vazio, enche-o com a sua graça. Martim Lutero, na noite que precedeu a sua apresentação perante a dieta de Worms, orou: tu, meu Deus, levanta-te contra toda a sabedoria e argumento do mundo. Faze-o, tu precisas fazê-lo. Fica ao meu lado, verdadeiro e eterno Deus. John Mackenzie, quando ainda jovem, candidato à obra missionária, orou assim: Senhor, manda-me ao ponto mais escuro da terra. Hyde, homem de oração, como era chamado, missionário na Índia, rogava: Pai, dá-me estas almas ou eu morro. Qual tem sido a sua oração? Ralph disse: a oração é uma reunião de cúpula na sala do universo. William disse que o pulso da oração é o louvor, o coração da oração é a gratidão, a voz da oração é a obediência e o braço da oração é o serviço. Francis Burr disse: oração sem fé é como dar tiros sem balas, faz um pouco de barulho, mas não tem nenhum efeito. Tomás Adams disse: Satanás balança, ou melhor, não me fale de um coração humilde quando vejo um joelho teimoso. Joseph Hill disse: Satanás balança o berço quando dormimos em nossas orações. Satanás balança o berço quando nós dormimos nas nossas orações. Samuel disse: a pressa é a morte da oração. Martim Lutero disse, John Bunyan disse: a oração é um escudo para a alma, um sacrifício a Deus e um açoite para Satanás. Nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. Você está orando? Qual é o tamanho da sua vida de oração? Se hoje Deus colocasse o termômetro na sua espiritualidade, será que acusaria alguém que está orando? Ei, escute aqui, por favor. Jonas sofreu a crise da oração. E ele viveu uma contradição de um profeta que deixou de cumprir o propósito de Deus para com a sua vida. Quando você não ora, você faz escolhas erradas como Jonas. Quando você não ora, você se torna o peso morto da embarcação. Quando você não ora, você, em vez de dar lucro, você só dá prejuízo. Quando você não ora, você perde a sensibilidade para entender a vontade de Deus para a sua vida. E olha o que eu estou dizendo aqui, por favor. Quanto menos eu oro, mais murmurador eu me torno. Quanto menos eu oro, mais fofoqueiro eu me torno. Quanto menos eu oro, mais inútil eu me torno na casa de Deus. Quanto menos eu oro, menos eu tenho prazer nas coisas de Deus e em Deus. A oração, a falta de oração me torna um anêmico na casa de Deus. É tempo de buscar ao Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Eu gostaria de que todos aqueles que querem orar um pouco mais, querem dizer: Senhor, eu entendi a tua palavra. Primeiro eu quero resolver algumas coisas que podem estar impedindo as minhas orações, e eu quero orar um pouco mais. Meu Deus, estes homens oravam 8 horas, 4 horas, 2 horas, uma noite inteira, e o próprio Cristo, que como Deus não precisava orar, mas como homem, orava madrugadas inteiras. E eu? Se você quer orar comigo, sai do seu lugar, vem aqui na frente. A oração é fruto de oração. Uma vida de oração é fruto de oração. Então vamos dizer ao Senhor: desperta-me para isto, meu Pai.
Desperta-me para isto, Senhor. Desperta-me para orar mais. Desperta-me para estar mais na tua presença. Eu não quero negligenciar uma vida de disciplina em oração. Pai, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Se nenhum homem é maior do que a sua vida de oração, quão pequeno nós estamos sendo, meu Pai. Vamos orar. Senhor, esta arma eu quero ter. Esta chave eu quero usar. Ensina-me a orar, porque eu quero te adorar. Senhor, se quem não ora morre, quantas pessoas estão na UTI espiritual na tua casa? Quantas pessoas estão vivendo um tempo, ó Deus, de completa anemia espiritual? Meu Deus, levanta um exército de pessoas comprometidas com oração. Desperta aqueles que vieram me ouvir e aqueles que estão me assistindo, ó Deus, através do DVD ou no programa de televisão. Desperta homens e mulheres para uma vida contínua de oração, para uma vida disciplinada de oração, para uma vida intensa de oração, para uma vida comprometida de oração. Tira de nós todo pecado, limpa-nos, perdoa-nos toda a indiferença quanto à tua palavra, a indiferença em relação aos que... Você ouviu Pastor Josué Gonçalves. Se esta mensagem abençoou a sua vida, peça-nos outras, ligando para 0 Operadora 11 4033 6636. Deus abençoe você e toda a sua família. Não se esqueça, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Projeto Família Debaixo da Graça.